Marcos capítulo 3, versículos 24 ao 25. Vamos ler a partir do 20 para nós entendermos essa passagem. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Eu quero falar esta noite sobre o poder da unidade. Jesus estava fazendo a obra, e pessoas perturbadas por demônios, pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam sofrendo nesse mundo, foram até Jesus, e Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos e fazia sinais, prodígios e maravilhas. Só que desceu também alguns religiosos, queriam ver o que Jesus estava fazendo, queriam pegar Jesus em alguma coisa. Os escribas, eles eram aqueles que, se eu não me engano, que copiavam a palavra de Deus à mão, e chegou o momento que eles interpretavam, de tanto que eles copiavam, e eles começaram a julgar Jesus. Eles viam a multidão ali, e eles ficaram enciumados, porque muitos queriam a glória para si. E temos que tomar muito cuidado, porque esse mesmo espírito pode estar atuando nos dias de hoje, onde pessoas, até dentro das igrejas, querem a glória para si, mas a palavra de Deus diz que a Ele seja toda a honra e toda a glória. Como tem aquele louvor que fala: que Ele cresça e eu diminua. E eles chegaram a pegar pesado, dizendo que Jesus expulsava demônios através do príncipe dos demônios, por Beelzebu. Mas Jesus já conhecia o coração deles, e Jesus já se antecipou através de parábolas. E ele disse: como que pode Satanás
expulsar Satanás. E aqui ele fala sobre um reino com R minúsculo, que é o reino das trevas. Que esse reino só pode subsistir se houver unidade. Mas se esse reino ele está dividido, ele vai chegar ao fim. E hoje, durante séculos e séculos, o diabo e os demônios continuam em unidade. São organizados. Os demônios estão na visão de seu líder, que é matar, roubar e destruir. E a maior ameaça ao reino de Satanás é a maior potência que existe aqui na terra, que se chama Igreja de Jesus Cristo. Lá no céu não vai ter placas. Aqui é Casa da Bênção, aqui é Assembleia, aqui é Deus Amor, aqui é Batista, aqui é Universal. Não, irmão, é uma só igreja, que vai ser a Igreja de Jesus Cristo. Aqui na terra, por causa da dureza de coração e por causa de vários tipos de gosto, tem igreja para todo gosto. Mas se não fugir do fundamento, amém. Agora, se querer mudar o fundamento, aí já começa a ser uma igreja herética. O diabo e os demônios são unidos. E Jesus questionou o pensamento deles. Satanás não vai expulsar Satanás, mas eles vão trabalhar em concordância, em unidade, porque eles querem que o reino das trevas cresça. Hoje nós comemoramos que 11 pessoas desceram as águas daqui, e temos que nos alegrar. Mas se nós tivéssemos mais unidade, não seria 11, seria 100, seria 200, seria 300. Mas por que, pastor, que não há unidade? Porque o inimigo, ele trabalha de dia e de noite para quebrar a unidade. Porque reino dividido não prevalece, casa dividida não prevalece. Duas visões dentro de uma casa se chama divisão. E eu quero falar nessa noite sobre o poder da unidade. Eu vou falar também semana que vem sobre o poder da visão. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o poder da unidade. Dá um glória aí. Em Atos 2, nós vemos que quando o Espírito Santo foi derramado, eles estavam em oração e em unidade. Eles estavam em concordância. Eles estavam reunidos e unidos. Porque estar junto no mesmo lugar não significa que está com um só coração. Eu posso ter um saco cheio de batatas, mas não é um purê de batatas. Cada batata tem a sua individualidade. Mas quando nós estamos debaixo de uma unidade de Deus, uma unidade divina, ainda que sejamos diferentes uns dos outros,
Mas quando estamos na unidade de Deus, o Espírito é liberado, coisas tremendas, sobrenatural acontecem, na igreja e na nossa casa também. E a igreja precisa entender que sozinhos nós podemos ter pequenas conquistas, mas juntos, unidos, nós vamos ter a verdadeira força, como um corpo trabalhando em prol de uma mesma obra. Fala assim, um corpo. E nós estamos celebrando pequenas conquistas, mas quando nós estamos em unidade, como corpo de Cristo, nós podemos fazer diferença nessa cidade, nós podemos fazer diferença nessa região, nós podemos influenciar, amém? E eu devo perguntar, o que eu tenho contribuído para a unidade do corpo de Cristo? O que eu tenho contribuído para a minha igreja? E não o que a igreja tem a oferecer para mim. Porque hoje dá a impressão que igreja está que nem restaurante. Quero comer uma comida diferente. Não tem problema de você comer uma comida diferente, mas não tem nada melhor de você comer na tua casa. Ah, pastor, mas lá em casa cozinha mal. Não, mas é casa da gente, é casa. Amém? E o que nós temos contribuído para a igreja? O que eu tenho feito para o corpo de Cristo? O que eu tenho feito e contribuído para a igreja local? Eu tenho sido unido com a minha igreja? Eu tenho tido um coração com o meu pastor, com a minha liderança? Nós estamos juntos na mesma visão? Ou é cada um por si e Deus por todos? Cada um por si pode ter pequenas conquistas, mas quando nós estamos unidos, todos nós vamos crescer, e a conquista será muito grande. Sozinho, você pode correr mais rápido, mas unidos, podemos ir mais longe. Vira para a pessoa que está atrás e fala assim, sozinho, você pode até correr mais rápido, mas você não vai muito longe. Mas juntos, podemos ir muito longe. Amém? Gênesis capítulo 11 fala sobre uma construção chamada Torre de Babel. Quem já ouviu falar? E a Bíblia fala no capítulo 11 de Gênesis que um só era o coração do povo, e eles colocaram no coração de edificar uma torre cujo topo chegasse até o céu. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façam-nos um nome. Ou seja, que nós possamos ter um nome, que nós sejamos engrandecidos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, estão falando a mesma língua, e todos estão em unidade.
E isto é o que começo a fazer. E agora, olha o que o próprio Deus fala: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Se eles continuarem unidos, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Não haverá restrição. Vamos levar para o lado da igreja. Se nós estivermos com o coração dividido dentro da casa, haverá restrições para nós. Mas se nós, igreja, tivermos um coração e tivermos a unidade no Senhor, não haverá restrição para nós, desde que estejamos dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você cresça e que nós cresçamos. Não queira crescer sozinho, vamos crescer juntos, vamos ser um corpo. Sábado foi tão lindo aqui, e teve atividade para as crianças à tarde, Ministério Kids trabalhando, e banho de mangueira, as crianças pulavam no meio da água, e bagunçavam, e na piscina de bolinha, daqui a pouco uma piscininha bem pequenininha aqui, tinha umas 12 crianças, não sei como me coube ali. Todo mundo feliz, eu fiquei vendo as crianças brincando, felizes, se divertindo, um sorriso, uma alegria, que muitas vezes nós adultos temos saudades. Daqui a pouco já começou a chegar os adolescentes, os jovens, já começou a ter célula dos jovens, e ensaio de uma banda que está tocando domingo de manhã, e depois ensaio da banda que toca à noite, e ensaio, daqui a pouco, pessoa que acabou, não, daqui a começar a decorar. Está bonito, gente? Está ficando bonito aqui, de começar a decorar e pendurar. Vamos sair daqui 11h30 da noite, tem uns que foram sair meia-noite, foi 11h58, ativaram o alarme. Cansados, mas felizes. Não ficaram preocupados só em decorar a sua própria casa, mas quiseram trabalhar o ambiente, porque aqui é um lugar que recebe gente. E na verdade o que nós queremos dizer é que a porta está aberta para a família crescer, que a porta está aberta para você a entrar na família de Deus. Quando eu tenho um pensamento de família, eu amo a despeito das falhas, porque numa família nem todos nós somos perfeitos. Se tiver alguém da sua família, dá uma olhada para ele e pensa o seguinte para essa pessoa: se você ama essa pessoa, dá uma olhadinha. Agora faça uma segunda pergunta a você mesmo: essa pessoa é perfeita? Mas você ama a despeito das falhas. E quando nossa família está passando um problema, nós devemos sentar e conversar. Eu estou disposto a sentar e conversar com você, para que haja unidade e para que juntos possamos crescer. A palavra de Deus fala em Amós capítulo 2: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Fala-se, o poder da unidade nos leva longe. Amém? Então Deus confundiu ali as línguas. Agora imagina uma igreja trabalhando com a visão de missões, unidos, os irmãos dando oferta de missões, e nós empenhados, mandar algum dos missionários da igreja, e nós vemos os resultados, e vemos chegando aquela
aquela cidade, chegando aquele bairro, chegando aquela nação, chegando algo, uma provisão, e nós juntos conseguimos atingir o objetivo, e tivemos um objetivo de dar comida ali para os moradores de rua, e nós juntos, um faz um frango, outro faz uma panelada de arroz, outro faz ali uma macarronada, outro faz, e todo mundo junto, e junta aquelas pessoas da rua, e todos nós fizemos, cada um pequeno à parte, em prol de um objetivo. Então o que eu tenho feito para a minha igreja? O que eu tenho feito para a unidade? O que eu tenho contribuído para continuar junto? Todo aquele que se isola vai começar a ter problema. Nós não devemos nos isolar, nos fechar, e muitas pessoas têm essa tendência, quando não está bem se fecha. Não, querido, nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos esclarecer as dúvidas, nós precisamos esclarecer tudo aquilo que tenta contaminar o nosso coração e tirar de nós a visão. Porque o inimigo, ele sabe que um exército dividido, que um povo dividido, que uma família dividida, que uma igreja dividida, não vai subsistir. Então ele vai investir em intriga, em fofoca, em desunião, em maledicência e fofoca e tantas outras coisas. Um apontando o outro, um julgando o outro, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Isso não é unidade. Falar pelas costas é covardia. Quem é da família olha nos olhos. E quando você olha nos olhos, você consegue pedir perdão quando você erra. Você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, exorta aquele que precisa ser exortado, ainda que seja um pastor, desde que eu esteja fundamentado na palavra. Mas não dê lugar ao diabo. Fala assim: não dar lugar ao diabo. O diabo quer ver a desunião. Nada é impossível para um grupo de pessoas, uma igreja unida em um propósito comum. Nada vai ser impossível. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo compara a igreja com o corpo, onde cada membro desse corpo tem uma função. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas.
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Presta atenção, vocês estão percebendo que o Espírito Santo, ele opera de forma diversificada, usando cada um como bem ele quer, mas não quebrando a unidade. Então, se não há unidade, tem demônio. Se não há unidade, tem demônio trabalhando. E nós precisamos nos levantar em oração para expulsar esse mal. Um espírito estranho que vem trazer contenda, que vem trazer difamação, que vem trazer divisão, que vem trazer coisas que não condizem com a unidade do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo opera tudo, sendo Ele mesmo que opera tudo em todos, de formas diferentes, sem quebrar a unidade. Amém? Fala assim: Deus não é um Deus de confusão. Então, queridos, há diferenças de dons, há diferenças de talento. E os dons e os talentos não são para nossa glória ou para nós nos destacarmos. Os dons e talentos é para a edificação do corpo de Jesus. Os dons e talentos não são para nós nos promovermos. Os dons e talentos são para nós servirmos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. O que eu tenho feito pelos irmãos? Pastor, eu fiz tanto pelos irmãos e os irmãos me machucaram. Não machucaram Jesus? Não machucaram os apóstolos? Não machucaram todos os grandes heróis da fé? Não machucaram os cristãos da igreja primitiva? Não machucaram Estevão quando discordaram do que ele pregava? Até o apedrejaram? Quando nós temos uma visão, e não apenas vista, porque a vista é limitada, a visão é futuro. Quando você tem uma visão, você não quebra a unidade. Agora, quando você perde a visão e você só tem vista, você só enxerga defeitos. Eu só enxergo defeitos. Mas nós precisamos resgatar a visão. Eles tinham lá na Torre de Babel uma visão. Eles tinham um projeto. Eles tinham um plano. Eles passaram ali para todo o povo o plano, o projeto. Então tinha mulheres que lá faziam comida, levavam para os seus maridos, e amassavam barro, e outro fazia isso, e um cooperava com o outro, porque eles tinham um projeto, eles tinham uma visão, eles estavam edificando uma cidade. Queridos, nós estamos edificando o reino, nós temos uma visão, nós estamos debaixo de uma visão apostólica, nós estamos trabalhando e desejamos trabalhar a unidade. Então Satanás, sai em nome de Jesus, porque essa família é de Deus. Vira uma pessoa que está ao teu lado e fala assim: que língua que você está falando? Que língua que você está falando? Fala assim: nós estamos falando a mesma língua de Jesus?
Então entre nós há diferenças, cada um é diferente do outro, cada um é usado de uma forma diferente, em ministérios diferentes, de formas e formatos diferentes, mas é um só Espírito, é uma só igreja, é uma só família. Deus não trabalha onde não há unidade. Deus, põe isso na sua cabeça, Deus não trabalha onde não há unidade. Unidade não significa ausência de conflitos, mas a disposição para resolvê-los pelo bem maior. Deus, Ele trabalha onde há unidade, Ele se move onde as pessoas estão de acordo. Amém? Ano que vem nós vamos entrar num grande propósito de voltar aos encontros com o amor de Deus. Eu vou conversar com uma pessoa especialista em cursos online, para nós apadrinharmos as turmas que vão sair dos encontros, onde cada pastor vai assumir uma turma até ela se formar naquele curso, e a pessoa pode estudar a hora que ela quiser em casa. Vamos elaborar esses vídeos, é um sonho que eu tenho, nós vamos realizar, fala amém. Em prol do reino, em prol do crescimento da casa, em prol de um progresso, para que quanto mais nós estivermos unidos, mais estrutura teremos para sustentar o que vai vir depois. Eu já vi uma apresentação do Circo de Solé, e eles fizeram uma torre humana tão grande, mas eles começaram com uma base assim, onde todos estavam muito bem abraçados. Daqui a pouco um subiu em cima do outro, um subiu em cima do outro, até chegar lá em cima e ficar um lá em cima. Fez como se fosse uma árvore de Natal. E os que estavam embaixo, lógico, aqueles que estavam fazendo a maior força, mas só que eles distribuíam o peso. Não ficou Sansão embaixo querendo sustentar tudo. Aliás, Sansão caiu, o Sansão. Mas havia uma equipe ali sustentando. Talvez essa equipe que está sustentando seja a liderança da igreja, ou com certeza os mais antigos na fé, que estão sustentando ali a base, para que os outros que estão chegando também possam chegar no alto. E eu quero te dizer, que quando chegar o último lá em cima, a vitória foi só do último? A vitória foi porque o objetivo foi alcançado. Uma vez nós fizemos um objetivo, nós estávamos com o objetivo de 100 casas de paz, quase morremos, mas nós alcançamos 100 casas de paz. E a nossa igreja, que é uma igreja de bairro, chegou a batizar 56 pessoas. Foi difícil. Dessas 56 pessoas, elas se batizaram. Mas precisamos de pais e mães espirituais para poder discipular essas pessoas que estão chegando. Precisamos de ministérios consolidados para envolver essas pessoas para trabalhar para Jesus e servir em amor. Precisamos de células onde ela possa se sentir acolhida. Precisamos dos líderes de célula, precisamos dos líderes de departamento, precisamos dos líderes de ministérios, precisamos dos pastores, precisamos dos presbíteros, precisamos dos evangelistas, dos diáconos, diaconisas, dos obreiros, dos voluntários, de todos, para que possamos edificar algo para a glória de Deus. Um time de futebol tem que ser um time. E quando eu penso em um time dos sonhos, é onde todos visam o bem comum. Porque se um quiser ser fominha, e quiser se aparecer,
quiser se achar mais do que os outros, vai prejudicar toda a equipe. Tem uns que são especialistas em finalização de gol, mas tem uns que estão lá atrás que são fundamentais na defesa. Eles não são menos importantes do que aquele que está fazendo gol. Ah, pastor, eu gosto de fazer gol, porque ganha mais dinheiro. Mas, queridos, ele só conseguiu fazer o gol porque teve uma defesa que conseguiu fazer um contra-ataque e passar a bola para ele. Precisa ter um meio de campo para poder fazer essa transição até que a bola chegue nele. E tem vez que aqueles que são atacantes, todos estão doidos para fazer um gol, mas ele vê que para ele não dá, então ele passa para o outro. Por quê? Porque a vitória é de todos. E ainda numa Copa do Mundo, a vitória é de uma nação. O Brasil inteiro vibra, o time inteiro vibra, todo mundo fica feliz. Sim ou não? Quando o seu filho ou sua filha entra na faculdade, todo mundo fica feliz. Quando o pai de família consegue emprego, todo mundo fica feliz. Quando você tem vitória, você conta testemunho, todo mundo deve ficar feliz. Por que eu falei deve? Porque às vezes não temos essa unidade de nos alegrar com os que se alegram. Mas quando consigo, eu aprendo a me alegrar com a vitória do irmão. Então eu estou tendo um coração com o irmão. Hoje foi a vitória dele, mas amanhã ou depois vai ser a minha, e vamos juntos comemorar também. Porque aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu planto desunião, eu vou colher isso na minha vida, na minha casa. Se eu planto deslealdade, eu vou colher na minha casa. Se eu planto infidelidade, eu vou colher isso na minha casa. Se eu planto fofoca, eu vou colher isso na minha vida. Porque aquilo que a gente planta, colhe, e quando colhe, colhe multiplicado. Então, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se eu te obrigar a abrir ou mandar uma milha, anda com ele 2. Que semente que nós temos semeado para o crescimento da unidade. Bem-aventurados pacificadores, não os contendeiros, não os fofoqueiros, mas os pacificadores, aquele que joga água no fogo que está pegando, onde muita gente quer colocar lenha. Mas você apaga aquele fogo estranho, porque o único fogo que vai queimar continuamente no altar é o fogo do Espírito Santo. Que tipo de fogo nós temos feito? Que tipo de chama nós temos acendido? De todas as coisas que nós devemos dominar, e a Bíblia fala que se nós conseguimos dominar essa coisa, refreamos todo o corpo, é a língua. Quem já mordeu a língua? A língua é perigosa. A língua pode ser um instrumento de Satanás para desunião. Mas use a sua língua, porque da mesma água, da mesma fonte tem que jorrar o mesmo tipo de água. Porque da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce, uma água que louva a Deus e amaldiçoa as pessoas. Que de dentro de nós possa fluir um rio de água viva, e quando nós abrirmos a nossa boca, seja para abençoar, seja para profetizar, seja até para corrigir em amor, para o crescimento e unidade do corpo. Uma vez eu ouvi um pastor lá em Brasília falando que se você está num barco
e de repente alguém pegar uma furadeira e começar a furar o barco ali no meio do mar, você vai fazer o quê? Está furando. Você vai deixar furar o barco? Porque ele vai se matar e vai matar você junto. Esse barco é a igreja. E aquele que está com a furadeira é aquele que está falando mal. E o que você faz se você vê isso? Você tira a furadeira dele. Porque senão todo mundo vai afundar. Ou eu estou aplaudindo ele com a furadeira. Vai, fura, todo mundo vai morrer. Vai. Não, irmão. Eu quero te lembrar que estamos no mesmo barco. Não queira se matar e levar a gente junto, não. Quem quer morrer, fala amém. Ninguém, não. Quem quer morrer, não. Então, querido, defenda a tua família. Minha esposa pode ter defeito, mas eu defendo minha esposa. Não que eu aceito as coisas erradas, mas eu amo minha esposa. O amor cobre todas as transgressões. Vamos repetir? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você me ama? Olha aqui para frente. Igreja do Jardim Lavorato. Vocês amam esse pastor aqui? Porque eu defendo vocês, mesmo sendo falhos, eu defendo vocês, e vocês sabem disso. Eu já dei cara a bater por muita gente, que hoje não anda mais comigo, mas enquanto estava comigo, eu sei que eu fiz o meu melhor. Não estou querendo me justificar, estou falando da minha vida. Tenho que falar o que eu vivo. Amém? Eu estou lutando pela unidade. Posso errar? Posso. Mas eu tenho acertado também. Você tem errado? Sim. Mas você tem acertado também. Somos uma família. Ainda que somos falhos, nos amamos, nos perdoamos, edificamos uns aos outros, choramos uns com os outros, aconselhamos uns aos outros, cobrimos uns aos outros de oração. Muitas vezes vamos nos mesmos velórios, nos mesmos enterros, nos mesmos hospitais. Passamos pelas mesmas pandemias, pelas mesmas coisas, ou coisas diferentes. Cada um de nós temos as nossas lutas, mas juntos, nós vamos mais longe. A unidade é mais forte que os conflitos. Unidade não significa ausência de conflitos, mas a disposição de resolvê-los pelo bem maior. Teve um momento que Paulo e Pedro não se entenderam. Teve um momento que Paulo chegou a exortar o líder chamado apóstolo Pedro.
E numa reunião em Jerusalém, falou assim: olha, antes você se sentava com os gentios para comer, agora não está dando mais atenção aos gentios, só fica com os judeus. E estão querendo obrigar os gentios a guardar as leis que é para Israel. Ora, nós estamos debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. E Pedro, cheio de humildade, concordou com o apóstolo Paulo. Então houve alguns conflitos. Paulo e Barnabé, chegou um momento que por causa de João Marcos, não se entenderam, porque Paulo falou assim: olha, na primeira ele nos abandonou, agora não vou levar esse João Marcos não. E Barnabé: não, nós vamos levar. Não, não vamos levar. Vamos levar, não vamos levar. Então faz o seguinte, Barnabé, você fica com João Marcos, eu vou aqui com Silas. E mais para frente, teve contenda, conflito, mas não significava que eles não se amavam. Eles estavam ali fazendo o trabalho, continuavam intercedendo um pelos outros, mas cada um seguiu agora caminho. Só que lá na frente, ele manda a carta, fala assim: manda trazer a mim João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Barnabé não desistiu de Marcos. E Paulo teve que concordar. Barnabé fez um ótimo trabalho. Quem ganhou? Jesus. O reino expandiu. Amém. Então, conflitos vamos ter, mas nosso amor é maior. E qual é a nossa disposição para resolver esses conflitos? Um conflito entre o casal vai ter? Sim ou não? Mas qual a disposição do casal para resolver esses conflitos? Conflito entre pais e filho e filha vai ter? Vai. Mas qual a disposição do filho e do pai e da mãe para resolver esse conflito? Para que possam manter a unidade da família e juntos edificar algo. Porque se amam. Por isso que o amor é o maior de todos os dons. Porque o amor, a fé, a esperança é amor, mas a maior de todas é o amor de Deus derramado em nossos corações, provoca em nós união, unidade. E ainda que talvez eu não concorde com alguma coisa, talvez a visão está embaçada, porque nem sempre a gente entende um visionário. O apóstolo Doriel era doido, mas na verdade ele era um visionário. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem é doido. Não, ele é visionário, porque o visionário, ele faz coisas tão mirabolantes, tão grandes, com tanta ousadia, porque a visão é muito grande. Um homem e uma mulher começaram a Casa da Bênção há 60 anos atrás. O poder de uma visão, que nós vamos falar mais depois. Mas eles só conseguiram porque houve unidade. Enviar missionários, aqueles missionários continuavam leal. Enviou para outro país, outra cidade, outro estado, continuava leal. E vindo nas convenções de Brasília, e prestando relatório. Quantos problemas resolviam nessas convenções? Muitos. Os bastidores só Deus sabe. Mas Deus levantou um pastor, Deus levantou uma liderança, Deus levantou agora o apóstolo Jair de Oliveira. Quantos problemas deve vir a ele do Brasil inteiro, de pastores do Brasil inteiro, mas ele faz tudo, juntamente com aquela equipe, juntamente com o ministério, para manter a unidade e continuar na visão apostólica que Deus deu. Qual o nosso esforço para manter essa unidade? Qual o nosso esforço para manter a visão? Sabe qual que é a maior arma contra o fracasso? A unidade. Quando todos estão unidos, se um erra, todos erraram. Porque a intenção dele não é acabar com aquele que errou, mas levantar, ajudar. E nós temos que ter esse tipo de mentalidade.
Porque é mais fácil, né? Nós simplesmente descartarmos. Nós podemos sim ser substituídos. Deus tem muitas pessoas melhores do que a gente, mas Deus quer ver a unidade. Deus quer ver nós trabalhando em família. Muito mais do que uma equipe, uma família unida na mesma visão, no mesmo amor, respeitando um ao outro, honrando um ao outro, amando um ao outro. Às vezes vem um pensamento errôneo, que se eu fazer o outro crescer, eu vou perder. Não, querido. Talvez Deus vai usar essa outra pessoa para te ajudar a levantar. Porque se o muro é muito alto e você não alcança lá em cima, se duas pessoas ficarem tentando escalar um muro ali, não vai conseguir, porque não tem escada, não tem como. Mas um vai ter que servir de suporte para o outro subir, para poder chegar até lá em cima. E quando chegar lá em cima, não esqueça de estender a mão para aquele que lhe ajudou a chegar lá em cima, para poder chegar também. Se nós chegamos aonde nós chegamos, foi porque alguém nos ajudou a levantar. Se você está aqui, é porque alguém orou por você. A hora foi. Vamos ficar em pé, para nós lermos o último versículo aqui, que está em João 17, versículo 21. Oração de Jesus. Vamos ver o que o nosso Senhor orou ao Pai? Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e já. Isso aqui é muito profundo. Todos sejam um. Como o Pai e o Filho são um. Para que eles sejam um com Deus. Um só coração com Deus. E o que vai acontecer depois dessa vírgula? O mundo vai crer em Jesus. Quando nós temos um só coração com o Senhor, nós vamos ser um instrumento para que as pessoas creiam em Jesus. Creiam que Ele veio a este mundo, morreu na cruz e levou sobre si as nossas dores e enfermidades, os nossos pecados, e nos garante uma eternidade no céu. Judas começou a ter uma visão diferente. Qual foi o fim de Judas? Suicídio, morte, vergonha, tristeza, angústia, porque ele começou a ter uma visão diferente da visão de Jesus. Querido, nós precisamos nos manter na visão de Jesus. Amém? E quando isso acontece, o mundo vai ver através de nós e vai crer que Jesus veio a este mundo, porque vai ver Jesus em nossa vida. Pastor, nossa, aquela igreja está fazendo isso, pastor, aquela igreja está fazendo aquilo. Aleluia! Nós temos uma visão,
mas estamos abertos para melhoras. O que podemos então aprender com essa igreja que aprendeu isso, para trazermos para cá e melhorarmos o nosso trabalho? E pergunta assim, o que eu tenho contribuído para implantar isso? Hoje eu tive a reunião com o Ministério da Fotografia e surgiu tantas ideias. Quem tem visto as mídias, as fotos da igreja? Amém? Os vídeos. Porque teve pessoas que se dispuseram a fazer. E eu pergunto para vocês, e se eles não se dispusessem a fazer? Deus está procurando pessoas que venham se dispor a fazer. Se nós não temos tal departamento aqui na igreja, nós vamos ter um lindo berçário em nome de Jesus. Se nós não temos uma estrutura de ensino forte, nós vamos ter, e juntos vamos contribuir para o crescimento. Nada é impossível àquele que crê. E assim como um era o coração lá na Torre de Babel, para a construção, e não haveria limite para eles, por isso, queridos, eu estou pregando sobre unidade, porque Deus quer colocar tanta coisa através de nós, Deus quer abençoar tanta gente através de nós. Ah, mas quem somos nós? Eu sei o seguinte, que Ele é, e que eu estou à disposição, e que eu quero ter um coração com Jesus, e eu quero que Ele cresça. E quando nós queremos que Ele cresça, quando nós somos servos, quando nós contribuímos e paramos de olhar só para a nossa vida, para o nosso bem-estar, e começamos a nos derramar e cuidar de pessoas, e ajudar as pessoas a crescerem, todos nós vamos crescer, e nós vamos ver o tamanho de crescimento, de almas que vão ser resgatadas do inferno, e vão estar aqui, tendo experiências com Deus, casamentos resgatados, jovens vão sair das drogas, pessoas vão sair da prostituição, curas extraordinárias, porque Deus opera onde há unidade. A Bíblia fala em Atos que um era o coração da igreja primitiva, e de como um era o coração, Deus operava no meio deles sinais, prodígios e maravilhas. Por que Deus, igreja, está falando ao meu coração para a gente pregar unidade? Porque se um for o nosso coração, vai acontecer sinais, vai acontecer prodígios e vai acontecer maravilhas. Pai, nos colocamos na Tua presença e pedimos perdão, Senhor, se não temos andado em unidade no Senhor, se não temos andado em unidade como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, se não temos estado na mesma visão que o Senhor tem dado, Senhor, que nós possamos estar alinhados com a visão apostólica, com a direção da nossa liderança nacional, com a nossa liderança estadual e com a liderança regional, através do pastor Wilson, da pastora Aparecida. Eu creio que o Senhor levantou os Teus filhos para ser um canal de bênção para nós, que nós possamos estar na visão da nossa liderança, para que possamos ter um coração, porque sozinhos nós podemos até correr rápido, mas se nós estivermos com um coração com a nossa liderança, nós vamos mais longe, em nome de Jesus.